Olá, turma boa da UFSB de Teixeira de Freitas, por cá, o professor Rodrigo. E eu quero dar um alô aí para a turma de Fundamentos de Direito Ambiental e Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, basicamente esse é o penúltimo, talvez o último, a depender do que eu for passar para vocês, em termos de atividade, encontro nessa modalidade, né, remota, virtual, enfim. É, Pretendemos retornar aí às atividades, deixa eu ver aqui o dia, para a turma de fundamentos no dia 4 e para a turma de Política Nacional do Meio Ambiente, dia 6 de fevereiro, aqui 4 e 6 de fevereiro, voltaremos aos nossos encontros presenciais, enfim. E aí, para hoje, né, para efeito de hoje, semana passada, eu estava envolvido com a defesa da minha tese, ainda bem que deu tudo certo, e disponibilizei para vocês uma atividade, dois artigos que envolvem a discussão aí de racionalidade ambiental, enfim, para que fizesse um fichamento, um resumo crítico. Espero que todos tenham feito, ainda está aberto, inclusive, o prazo para a realização. E aí hoje discuti algumas questões do direito à cidade ou do meio ambiente urbano. E aí quando a gente discute meio ambiente urbano e esse direito à cidade, estamos diante, então, dos recursos naturais, de tudo aquilo que a própria natureza produz, e nesse cenário de povoamento, né, de grupos, comunidades, pessoas, enfim, em torno de uma determinada área, e aí se estabelecendo de uma maneira ordenada ou não, na maioria das vezes acontece de uma forma desordenada, né, como se fosse uma vocação natural por alguns caracteres geográficos, estratégicos, enfim, de uma determinada área, né? Se for pesquisar como a cidade de cada um e cada uma que surgiu, inclusive, a gente se depara com informações dessa natureza, né? De que foi uma vocação, digamos que espontânea, começou a aglomerar, enfim, e aí, consequentemente, se tornou, então, essa estrutura urbana, que provavelmente era vinculado a alguma área, e aí depois ganhou emancipação político-governamental. E aí, basicamente, quando a gente pensa, então, nessa estruturação do que vem a ser o meio ambiente urbano, eh, pensa-se basicamente em três dimensões, né? O que existe de gestão urbana, eh, maneiras de se planejar, de se idealizar, de se ordenar esse território, o que existe de política ambiental, de proteção de determinados espaços, respeito a outras formas de vida, enfim, a natureza como um todo e os recursos naturais que essa urbanidade, que essa aglomeração ela demanda, e depois na perspectiva de sustentabilidade, como é que esse conjunto de ações, a gestão, os usos, os hábitos, as regras, as políticas de conscientização, de educação, enfim, corroborarão e colaborarão para a construção de pilares de sustentabilidade, dentro daquela perspectiva lá do artigo 225 da Constituição, que diz eh, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo-se às gerações futuras o direito à vida, à qualidade de vida, à sadia qualidade de vida, a ideia dos recursos e assim segue. Então, de que forma estar na cidade, estar na polis, estar inserido, né, nesse modo de vida, pode também refletir aspectos de sustentabilidade. E aí, basicamente, a gente vai falar de alguns marcos legislativos, a ideia de resíduo sólido, política de resíduo sólido, que é muito importante, o próprio saneamento urbano, que é se direcionar, né, os espaços de acordo com a área, com segmentação, enfim, para que seja organizado, para que seja pensado, né, de uma maneira a facilitar a vida das pessoas. Depois, por último, em áreas
especialmente protegidas dentro do ambiente urbano. E aí, dito isso, vamos então caminhar. Bom, inicialmente tem que se pensar também, eh, do ponto de vista do meio ambiente urbano, o que que existe de receita para poder, eh, de receita de base normativa também para poder administrar uma estrutura dessas, né? E aí o gestor se depara com lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, Estatuto da Cidade, que é a 10.227, com diversas previsões dessas do campo do meio ambiente. Então, nós não temos uma ausência de norma, muito pelo contrário, nós temos uma quantidade gigantesca de normas em que a gestão, a estrutura pública, ela precisa manejar para poder dar conta de prestar o serviço, realizar as atividades e administrar. E aí, para além dessas leis que são estruturais, do ponto de vista da receita, do orçamento, da destinação, nós temos leis mais específicas, né, em relação ao meio ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional do Resíduo Sólido, enfim, como também ferramentas específicas em relação às discussões em torno do meio ambiente. E aí, eh, interessa pensar que o município arrecada e arrecada muito para os temas de educação e saúde do ponto de vista do repasse. Então, dentro daquilo que o poder público recebe de repasse de receita, 25% deve ser empregado na educação e 15% na saúde. O município tem ISS, ITBI e IPTU, enquanto impostos municipais, e recebe também parte, ou boa grande parte da sua receita, que tem a ver com o fundo de participação. E o fundo de participação do município geralmente pega ali IPI, que é produto industrializado, que é imposto da União, e imposto de renda, que também é da União, e repassa um percentual para os municípios. O que que acontece? Muitos municípios, às vezes, alegam que ele não tem condição de dar conta de diversos serviços públicos, segurança, eh, mobilidade, transporte, saúde, educação, coleta de lixo, enfim, saneamento básico, tendo em vista o fato de que o valor repassado em termos de fundo de participação, às vezes ele não é suficiente para uma determinada municipalidade, que às vezes é cercada de distritos, localidades pertencentes a outro município, ou então por alguma peculiaridade também, por mais demanda por certos serviços, como a área de saúde, região turística, enfim. E aí nós temos comumente, se vocês pesquisarem, né, um evento chamado Marcha dos Municípios. A União Nacional dos Municípios sempre vai a Brasília, na determinada época do ano, para dizer que o modo de repasse estabelecido atualmente dentro da nossa conjuntura desfavorece os municípios, estimula a mau uso também, e a má prestação de serviços. E aí a resposta de muitos está para o fato de que, e aí isso é chamado de discussões ou tensões no Pacto Federativo, que é justamente esse sistema de repasse de receita, né, do ponto de vista fiscal. E aí a argumentação de muitos é de que existe corrupção, de que existe desvio de dinheiro público, de que existe má gestão, de que existe falha por parte daqueles que administram, e consequentemente é isso que gera essas fragilidades apontadas pelos gestores de não conseguir ou de achar pouco os percentuais, enfim, que recebem em termos de receita. E aí para muitos, uma das soluções, como foi no governo anterior, era propor uma PEC para criar regras mais rígidas em relação ao município, à utilização de verbas que têm uma destinação específica, para que tivesse também um ajuste gerencial, governamental, fiscal.
que extinguisse a coisa da dívida pública, dos famosos empréstimos, né, que a municipalidade vai contraindo ao longo do tempo, diminuir os calotes também, a ausência de repasse, né, de alguns pagamentos, como de fundo de garantia, o pagamento de algumas receitas, ou até prestação de contas mesmo em relação a receitas que recebem. E aí, para muitos, essa ideia ainda é insuficiente. A União é como se abocanhasse aí as receitas maiores, né, principalmente desses impostos como IPI e imposto de renda, e a União é como se fosse um ente simbólico, né, que tem ali o Distrito Federal, né, enquanto capital e sede do governo, e também muitos órgãos, digamos assim, federais, como a própria universidade que a gente estuda, mas que a União seria um ente simbólico, que as coisas acontecem diretamente na municipalidade. Essa é uma das grandes discussões em torno da reformulação do Pacto Federativo em matéria fiscal, onde os municípios pedem que esses percentuais expostos aqui, eles sejam ampliados, porque na prática não é suficiente para realizar o serviço. E aí nós temos que refletir, ponderar se faz sentido essas discussões. Eu particularmente procuro entender o lado da municipalidade, mas também assimilo alguns argumentos como ausência de material de pessoal técnico para poder gerir, e aí, consequentemente, o mau uso do dinheiro público, corrupção também, a gente sabe do que acontece nessas cidades aí, e é quase que uma questão generalizada. E aí, então, são pontos para poder pensar. Bom, o Estatuto da Cidade, em matéria de administração de receita, de iniciativas gerenciais governamentais, vai dizer que o orçamento ele deve ser participativo. Então, consequentemente, todo ano o gestor ele encaminha, né, para o parlamento, quer seja estadual, federal, municipal, o seu planejamento orçamentário, né, o que que ele vai fazer no ano seguinte, com a previsão que existe de arrecadação, investimento nos setores, enfim, com as devidas destinações. E aí esse legislativo aprova ou não. Além disso, também o gestor ele constrói um plano de gestão e apresenta, mas esse é mais simplista, consequentemente não menciona necessariamente de maneira pormenorizada destinações, enfim, mas é como se fosse uma ideia do que vai ser feito. Mas o orçamento anual, ele é obrigatório, inclusive as contas também, elas precisam ser aprovadas, enfim, do ano anterior. E aí esse orçamento diz a lei que ele deve ser participativo. E aí, consequentemente, eh, o público, a população, ela deve ser escutada a partir de debates, consultas públicas, dizendo: olha, nós queremos saber aqui, enquanto gestão, o que que a população imagina, deseja, sinaliza quanto à possibilidade de aplicar os nossos recursos, enfim, destinar aquilo que possuímos de receitas, enfim, aquilo que a gente arrecada. E aí, consequentemente, essa população ela precisaria de uma maneira qualificada ser escutada, escutada mesmo na perspectiva da comunicação, da psicologia, enfim, de ser levada a sério quanto às suas pautas e demandas. E aí, a gente precisa, de fato, verificar se dentro das nossas estruturas, se essa prática ela é reconhecida ou não, né? Se ela é vivida ou não. Então, boa parte, inclusive, dos lugares que a gente conhece, eh, não funciona dessa maneira, né? É um simulacro de escuta, né, em relação a esse orçamento. E aí, consequentemente, uma vez não sendo escutado, as vocações, a destinação, o direcionamento, eh, acaba sendo realizado pelo gestor, né, e sua equipe, e aí, de certa forma, eu particularmente considero que há um prejuízo, né, então, as comunidades estão sendo ouvidas, né, as pessoas, dos lugares mais longínquos, os distritos, enfim, relacionados ali àquela municipalidade, porque, de fato,
direcionar o orçamento para áreas como cultura, mobilidade, segurança, agricultura, meio ambiente, educação, saúde, infraestrutura, coleta de lixo, as artes, culturas de um modo geral, eh, questões ligadas à juventude, direito da juventude também, enfim. Então, seriam muitas discussões, para se travar, porém nem sempre elas acontecem de uma maneira real e séria. É bom também pensar nisso. Bom, em relação a abrir de janela para questões ambientais, o artigo 30 da Constituição vai dizer que temas de interesse local, como transporte, coleta de lixo, são de competência do município. Então, é o município que tem a obrigatoriedade de gerir sobre os seus resíduos, né? A política de resíduos sólidos. Consequentemente, também é o município que tem uma política de saneamento, fornecimento, abastecimento de água, a coleta do lixo, né, dentro desse campo dos resíduos sólidos, o próprio saneamento também, com uma forte ligação. E aí, se parar para perceber, bom, fica parecendo que é a questão ambiental, mas envolve lá o campo da saúde também, de um modo geral, a vida, né, propriamente dita. E aí, precisamos acompanhar de perto, não só por uma via, indireta, né, a partir dos representantes, mas também por uma via direta, né, da população, o exercício da cidadania, a possibilidade de solicitação de informação, que é um direito constitucionalmente reconhecido, a denúncia, a representação também para as estruturas de controle, como o Ministério Público, para que a gente possa de fato se apossar daquilo que diz respeito aos interesses, não só nossos, mas também da coletividade. Então, esse tema, resíduo sólido, enfim, é tarefa, né, da municipalidade. Então, vamos abrir essa janela, dentre os temas de grande monta relacionados a esse ponto do direito à cidade, do meio ambiente à cidade, enfim, a questão do resíduo sólido, ela é uma um campo sério, talvez dos mais sérios. E aí, no meio disso também, tem lá um instrumento que é o Plano Diretor Municipal, instituído pelo Estatuto da Cidade, a Lei 10.527. E aí o plano diretor, né, que é uma regra que ela precisa ser revista, obrigatória para cidades com relevante interesse turístico, ou então com mais de 20 mil habitantes. Deve ser também contar com uma escuta, né, de uma forma participativa, escuta da população, e dar conta, inclusive, de eh, prever as vocações, né, o direcionamento da cidade, o que que ela tem ali para poder preservar também, salvaguardar o meio ambiente. Então, muito importante esse instrumento do plano plano diretor da cidade, né, para dizer as vocações da cidade, né, os direcionamentos da, cidade. Municípios brasileiros, 31%, segundo o IBGE, utilizam ainda lixões como unidade de disposição final do resíduo. E aí 28 ela é feita em aterro sanitário, enquanto que aterros controlados, eh, eram utilizados em 18% dos, municípios. Então, em que pese a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que pese todas as prorrogações para a entrada em vigor, eh, que chegou, né, ao limite até o ano de 2023, como limite mesmo para poder, ter uma cobrança. E é uma lei, antiga que tinha um conteúdo, digamos que progressivo, né, pra frente também no sentido de entrada em vigor para dar tempo de que as estruturas se adaptassem. E aí, infelizmente, a realidade de muitas cidades, e é o que a gente vê pela beira da estrada, inclusive, né, quando se desloca, é de que não se constituiu o aterro sanitário. Bom, qual a diferença do aterro sanitário para o lixão? O aterro é uma área planejada, idealizada, estruturada para o recebimento dos nossos resíduos. E, consequentemente, há uma separação de materiais,
há um descarte, adequado para determinados resíduos químicos hospitalares, a perspectiva de reaproveitamento, de materiais, enfim, uma oportunização para pessoas tanto de uma linha formal quanto informal, de se beneficiar, trabalhar diretamente com, esses resíduos e, consequentemente, dentro de padrões higiênicos, sanitários, enfim. Essa é a realidade do aterro. A perspectiva do inclusive a lei, ela diz que pode ser, instituído até por meio de consórcio entre municípios, ou seja, a sua cidade é pequena, diz que ela não teria estrutura para poder, bancar, para poder cuidar, para poder estruturar mesmo um aterro sanitário, ela poderia se consorciar com, cidades vizinhas e, consequentemente, desenvolver um aterro só que servisse para ela. Esse mesmo tema pode ser tocado para o campo de frigoríficos, né, em substituição aos famigerados matadouros, né, públicos. Para várias coisas é possível essa gestão compartilhada, que também ainda não faz parte da nossa realidade de município, de cidade, justamente por conta da vaidade, né, de muitos locais. E aí a preocupação é, nós já temos uma lei, que entrou em vigor em 2023, depois de muitas prorrogações, né, do prazo de início da vigência, e mesmo assim, as estruturas elas ainda não estão, totalmente, adaptadas para a realidade. Municípios atendidos por algum tipo de programa de coleta seletiva no Brasil. Cerca de 60% dos municípios declaram que possuem, algum programa de coleta seletiva e 56,7% e existe lá os instrumentos legais implementados, né, uma política de manejo, de como vai cuidar, né, tratar desses resíduos. A questão é, a forma de se pesquisar é recebendo a informação direta do lugar e não confirmando, checando. Então pode ter muita subnotificação e também a questão mesmo da maquiagem, da simulação, da fraude, né, na informação. Então, declarar que faz e não faz. Ou então, a coleta seletiva só, ou por si só, eu acho que a gente até já comentou em sala de aula, em momentos iniciais introdutórios, ela pode ser falha. Em que sentido? Bom, eu estou separando tudo aqui, sei lá, na universidade, com as famosas lixeiras identificadas, porém, na hora de destinar, eu estou misturando tudo de novo. Então, eu só separo enquanto uma, uma estética, digamos assim, né? Como diz a música de Raul Seixas, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, né? Dentro de uma sabotagem mesmo, né? Não vou suavizar o termo, mas dentro de uma sabotagem, eu separo aqui, mas na hora de destinar eu junto tudo. Então, e se não tem também um aterro e a estrutura mesmo precária, que não separa os resíduos, que tem aí resíduos líquidos, entrando muitas vezes ali no lençol freático, em cursos d'água, não é? Enfim, com zero de política com resíduo hospitalar, por exemplo. Então, não adianta nada separar e aí depois jogar tudo nessas áreas que são os famosos lixões. Então, em que pese o número parecer algo representativo, que pode encher os olhos, mas a prática pode não necessariamente simbolizar, uma realidade concreta que realmente colabore com os campos de, sustentabilidade, já que é a grande dimensão, eh, do destino, do sentido, da finalidade de todas essas políticas, em matéria ambiental. Então, é bom a gente se posicionar criticamente para além, dos simples números que muitas vezes surgem diante de nós. E aí, pensando em dados, o Sul tem um maior quantitativo de municípios que informam mesmo coleta seletiva,
com a legislação específica. No caso do Nordeste, 33% dos municípios informam coleta seletiva, 38% informam que possui instrumento legal. E a região Norte, 33% informa que possui coleta seletiva, 42% informa que possui instrumentos legais. Então, o Norte e o Nordeste como realidade preocupante. E aí, eh, pensando também, olhando para esses dados, quais possíveis inferências, né, elas podem comparecer, lançando aí olhares sobre esses dados. Primeiro, a questão da arrecadação, do nível de desenvolvimento, acaba fazendo com que regiões, a exemplo de Sul, e aí depois do Sul, imagino que o Sudeste, liderem os percentuais de lugares já adaptados à realidade da política nacional do meio ambiente. E aí, essa questão, e a política nacional de resíduos sólidos. Então, essa questão, ela fica, digamos que melhor estruturada, mais bem estruturada, esquematizada nos lugares que, obviamente, têm um desenvolvimento maior, uma arrecadação maior, eh, para atender ou lançar um olhar mais sensível, e na verdade não é nem sensível, né, um olhar que busca a efetividade, dessa lei, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, também para enxergar os dados aí, pensar que o atravessamento econômico, a condição econômica, acaba fazendo com que os lugares de maior desenvolvimento nesse sentido econômico, arrecadatório, acaba sendo também aqueles que mais se adaptaram à realidade nova da política de resíduos sólidos, da política nacional. E é isso. E aí, alguns pontos a respeito de impacto ambiental dos resíduos sólidos. Pensem nessa questão do ponto de vista recente, onde um vídeo que eu vou colocar, que é um documentário da Netflix, nos convida a pensar a respeito de mau uso do consumo, ou então a conspiração consumista, né? Que nós somos seres para o consumo. O próprio Zygmunt Bauman tem uma obra que questiona se existe uma ética num mundo de consumidores, enfim, a coisa do plástico, do descartável, da obsolescência programada, da moda, enfim, tudo isso produzindo uso de matéria-prima para produção de industrializado, e isso não tem uma circularidade, a destinação também de embalagens ou uso desenfreado, né, do consumo, acaba influenciando mais demanda por matéria-prima e, consequentemente, mais impactos na natureza. Nós temos uma produção de lixo que cresce e causa dano ao meio ambiente, do ponto de vista da poluição do solo, da poluição da água, justamente pelo o descarte inadequado. E aí, com isso, nós temos disseminação de doença, nós temos várias pesquisas aí que em cérebros de bebês, de recém-nascido, enfim, já existe lá a coisa do plástico, né? A presença do plástico. Então, são pontos mesmo que eu acho que deve despertar as nossas reflexões. Enfim, nós devemos nos preocupar, inclusive, em relação a isso, né? Então, o quanto que o meu consumo ele colabora com essa engrenagem toda, o quanto que o meu consumo ele infelizmente vai impactar no meio ambiente, o quanto que o meu consumo desregulado pode encurtar a, a vida da Terra, ou então a minha própria vida mesmo, ou então viver em condições mais precárias, né? Vamos colocar dessa forma, né? Passando por maiores dificuldades. Então, é de se pensar, muito importante pensar nessas questões, nesses atravessamentos. E aí, eh, nós temos uma lei que é de 2010, porém ela teve o início, né, de vigor, de entrada em vigor, sendo postergado
de tempos em tempos, até que chegou a 2023 como prazo último, né, para que as estruturas, se adequassem. E aí, mesmo assim, o resultado é aquele que eu coloquei, né, de que boa parte dos municípios ainda não possuem uma adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente em relação à estruturação de aterro sanitário e coleta de lixo, coleta seletiva. Consequentemente, o Nordeste e Norte são as regiões que menos conseguiram se adequar a essa política. E aí vai dizer que toda localidade, inclusive o município, deve possuir um inventário de produção mesmo, né, daquilo que produz e consegue tratar, recolher, enfim, matéria de resíduo sólido. Deve possuir coleta seletiva, deve possuir um plano de resíduos, deve estimular a criação de cooperativas de catadores e associações e deve fazer um monitoramento e fiscalização do ponto de vista, ambiental, sanitário, agropecuário, enfim, porque a indústria também, ela facilita o desrespeito mesmo, né, digamos assim, a não obediência às questões, ambientais. Então, eh, o monitoramento ele deve ser constante, né, principalmente da indústria. Eh, Era para que nós tivéssemos também um outro princípio lá daquele rol de princípios do direito ambiental. Além de ter o protetor, o poluidor pagador, né, que é aquele que causa dano, ele deve, ser multado, ser responsabilizado, deveríamos ter uma lógica também de, protetor recebedor, de quem protege o meio ambiente recebesse alguma incentivo, né, alguma estímulo, né, digamos assim, de isenção, de desconto no pagamento de impostos, como o imposto local do IPTU, se porventura se atentasse mais eh, ao respeito às políticas ambientais. E aí, tem muita gente que pensa, bom, mas como é que isso ia ser controlado? Hoje nós temos tecnologia suficiente que se adequa, ou que poderia se adequar tranquilamente a essa realidade. Então, eu acho que não seria argumento mesmo essa questão de dificuldade no que diz respeito ao controle, à fiscalização. Bom, pensando também um pouquinho para além, nós temos aspectos dessa política de uma maneira mais delineada. Então, a política ela discute a coleta seletiva, como eu coloquei, algumas diretrizes para esse desenvolvimento sustentável, a questão do incentivo às cooperativas e uma perspectiva mesmo de fiscalização. E aí, dentro desse ambiente, nós temos que, de fato, buscar saber a quantas andam, né, como essa localidade onde eu vivo assimilou essa política ou não, enfim, solicitar informação, cobrar também daquelas pessoas que elegemos, o quanto que elas estão, digamos que envolvidas, nesse processo de adequação das nossas, localidades à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, fechando essa janela do resíduo sólido e abrindo o campo do zoneamento, nós temos, a necessidade. Isso é também uma previsão constitucional de dentro dos lugares, né, desses aglomerados urbanos que a gente vive, fazer separações de áreas por temas, né, por tipo de atividade ou natureza de atividade, para que a vida ela seja mais organizada e aí também seja possível fiscalizar, controlar, acompanhar a utilização de recurso natural, a destinação de resíduos e assim seguem. E aí tem muitos lugares que, por serem planejados, consequentemente contempla mais a política de zoneamento, né, que é essa distribuição
de uma localidade em zonas. O modelo tradicional era aquele rígido que as atividades ou as áreas eram estritamente definidas. A gente passa agora por uma ambiência de flexibilidade, que prestigia, digamos assim, uma área. Essa área aqui é para comércio, essa área aqui é para moradia habitacional, essa área aqui é uma área ligada a serviço, à administração pública, essa área aqui é a área industrial, enfim. E aí muitos questionam, bom, mas por que essa divisão? Questão da poluição sonora, a emissão de gases, de poluentes, a própria aglomeração também de pessoas, né, uma influência na mobilidade, no trânsito. Então, essas definições de áreas, de divisão de áreas, está justamente para organizar melhor para que a vida seja mais fluida dentro do aspecto urbano. A lei de eh, zoneamento vai falar de o que é cada zona urbana, quais são ali as incomodidades, aquilo que não pode, tem lá as suas vedações, as suas proibições, bem como uma política de limite, né, de parâmetros, de critérios para as edificações, consequentemente, essa ocupação do solo, como são as construções, qual o padrão de construção. Por exemplo, tem algumas as localidades de praia, geralmente na sua política de zoneamento, elas vão fazer constar que na orla existe um limite máximo de, sei lá, altura dos prédios, né, para não talvez, Balneário Camboriú é um grande exemplo disso, né, o quanto que a questão do ar, das correntes, né, de vento, da circulação, enfim, ela é prejudicada com aqueles milhares de arranha-céus na orla. Então, consequentemente, a construção, a edificação, ela passa por algumas limitações. A cidade, ela passa a ser também, deve ser mapeada. Então, quando você geralmente frequenta, né, algum órgão municipal, principalmente nesse campo de obras, infraestrutura, eh, enfim, você vai geralmente ver um mapa que vai dividir a cidade por áreas, né, para que seja visual essa ideia do zoneamento, que é muito importante também para estabelecer os limites. Onde é uma área industrial, não convém habitação, né, a moradia propriamente dita. Eh, as áreas em tese, né, aquilo que envolve a administração pública, os órgãos públicos, poderiam ser concentrados numa determinada região. Como funciona com Brasília, que foi uma cidade planejada, que aí tem lá, né, a estrutura dos ministérios, e aí ao final nós temos os três poderes. Isso facilita muito a vida, porque se um contribuinte, se um administrado, se uma pessoa precisa procurar o centro administrativo daquele lugar para poder resolver uma determinada demanda, consequentemente ele se desloca para um lugar só, o que é muito mais agradável, mais fácil, enfim, né? Então eu acho válido esse planejamento. E bom seria se toda cidade contemplasse esse planejamento. Dentro dessa ideia de zoneamento, nós temos impactos de vizinhança, e aí critérios mesmo para se estabelecer determinados empreendimentos em certas áreas. Então, tanto empreendimento privado quanto público deve contar com um tipo de licenciamento que englobe um estudo também, um relatório sobre o impacto de vizinhança. Então, o que que aquele lugar produz em termos de som, né, de ruído, se for uma indústria, por exemplo. Então, o quanto que ela afeta, como deveria estar instalada, então os resíduos que produz, como é que eles seriam coletados, a destinação, enfim, algumas questões mais sensíveis, né, como nuclear, hospitalar. Então, toda vez que se tem ali a necessidade de uma nova atividade, uma atividade que tem um impacto ambiental, consequentemente deve ter o estudo prévio de impacto,
ambiental, estudo prévio de impacto de vizinhança e toda o caminho de licenciamento para que seja autorizada a construção, a instalação e, consequentemente, o funcionamento de determinadas atividades. As pessoas geralmente fazem muito isso com a chegada de resorts em determinadas áreas de relevante valor natural, né, paisagístico, enfim, justamente com a preocupação mesmo de quanto que aquilo vai causar uma ampliação da circulação de pessoas, do uso de recursos naturais e vai impactar no lugar. Esse é um dos exemplos. Eh, o estudo de impacto de vizinhança, ele deve se dar de uma maneira tal a pensar na efeitos positivos e negativos de um empreendimento, de uma atividade em relação à qualidade de vida, naquela área, nas proximidades, enfim, pensando aí no adensamento populacional, né, quanto isso vai levar mais gente para o lugar, quais equipamentos urbanos e comunitários que esse lugar passaria a ter, como é que vai ser o uso e a ocupação do solo, a destinação dos resíduos, a questão do saneamento, eh, a valorização, a perspectiva de valorização imobiliária, se isso não pode causar também a expulsão dos próprios residentes, né? Enfim, hoje estava assistindo até um vídeo culto a respeito do Pelourinho e alguém comentando do filme Apaió, que para quem não entende, é o primeiro que é bom, né? O Apaió é uma denúncia mesmo do quanto que os moradores do Pelourinho foram sendo expulsos de lá pelo governo, pela polícia, enfim, por conta da especulação imobiliária. A questão de tráfego por demanda, transporte público, deslocamento, acessibilidade, a ventilação, né, circulação do ar, a iluminação, o quanto que esse empreendimento, essa obra também afeta o patrimônio natural e cultural, vai afetar a paisagem mesmo, a imagem, como a coisa dos arranha-céus lá em Balneário Camboriú é um exemplo disso. Então, são pontos que o estudo deve levar em consideração, naturalmente levar em consideração. Para além disso, também a perspectiva de zoneamento vai dizer sobre o parcelamento do solo. Eh, esse fracionar o solo para poder utilizar para construir não pode ser permitido em terrenos que alagam. Por conta ali da composição geográfica, com materiais prejudiciais à saúde, como antigos lixões, por exemplo, enfim, com inclinação acima de 30%, a coisa dos morros e o risco mesmo de deslizar, desmoronar, que entra também aí a ideia de condições geológicas arriscadas ou em áreas de preservação ambiental. Então, margem de rio, nascente, área de reserva legal, sistema de unidade de conservação também de proteção integral, não poderia aí ter edificações. Aí, muitas vezes entra a coisa do resort, né, da construção de condomínio, de loteamento, nessa ideia agora, né, de que o viver no urbano também tem que contemplar um pouco da natureza, esse desejo das pessoas, às vezes pode ultrapassar e atropelar essas regras relacionadas ao zoneamento nesse campo do solo. E aí, os requisitos, né, para a figura do loteador também, né, está muito comum agora nos espaços urbanos, a coisa dos loteamentos, né, da venda de lote, do dizer assim, compre um terreno para uma chácara, né, viva na natureza, mas esteja próximo da cidade, então nem tanto nem tão pouco, né, cria essa dinâmica, enfim, já vi alguns, inclusive, em Teixeira, porque eu sou interessado mesmo nesses temas até para investir. Mas essa pessoa que pega uma área, que promove ali o parcelamento, né, que é criar um loteamento, geralmente compra propriedade rural, e quer construir esse loteamento, deve garantir como é que as águas de chuva vão se escoar, a iluminação pública, né, solicitar e acompanhar a instalação, de esgotamento sanitário também, de abastecimento de água potável, de energia elétrica e de vias de circulação. Eh,
Nesse caso, eh, pensar aí, eh, toda essa infraestrutura, com esses componentes que são básicos e mínimos, que são, para proteger o bem ambiental e também para garantir uma vida digna para as pessoas. Zonas habitacionais de interesse social, elas podem ser nós podemos ter área parcelada dentro da municipalidade, desde que atenda aos seguintes requisitos, né? Circulação, drenagem fluvial, água potável, solução de esgoto, energia, elétrica. E aí, eh, precisa-se então, de alguma maneira, também contemplar, toda essa realidade, né? Excluindo aí a ideia do esgotamento propriamente dito, né? Então, muitas vezes as unidades habitacionais elas não contam necessariamente com isso, né? Uma falha. Então, você vê lá um loteamento que foi criado, ou até nesses programas habitacionais mesmo nos espaços urbanos, né? De Minha Casa Minha Vida. E aí a questão mesmo das vias de circulação, localidades totalmente distantes, o que dificulta, né, a mobilidade, gera também mais despesas para as pessoas e cria essa impressão mesmo de marginalizado, né, de excluído. E também o próprio esgotamento sanitário, em que pese haver a previsão, nem sempre ele contempla, né? Então, nem sempre é construída uma rede de esgoto e aí a destinação dos resíduos ela acaba sendo de maneira irregular em relação à previsão. Lamentavelmente também isso costuma acontecer, até quando os projetos eles são de competência, digamos assim, do poder público, né, da União que pactua lá com o município para poder construir esses programas habitacionais. Então, às vezes é o próprio poder público que está lesando as regras. E aí depois o campo dos espaços territoriais, especialmente protegidos. Nós temos determinadas áreas, minha gente, que elas guardam, pela própria natureza, a peculiaridade de eh, precisar de uma especial proteção. Então, pense, por exemplo, na nascente, de um rio, pense, por exemplo, na margem do rio, pense, por exemplo, em Costa de Morro, pense, por exemplo, em áreas que têm ali uma paisagem natural ainda preservada. Esses espaços são chamados de territorialmente protegidos, espaços territoriais especialmente protegidos. Por quê? Porque recebe uma atenção maior, ou deveria receber uma atenção maior do poder público nessa perspectiva de monitorar, acompanhar, se porventura essa área está de fato sendo preservada, respeitada, né, por quem vive ao redor, então quem circula. Justamente porque tem ali um rio que nasce, tem ali o próprio curso do rio, tem ali uma vegetação nativa, né? Enfim, um bioma preservado. Então é importante ganhar, digamos assim, um olhar mais detido, mais atento. E aí disso então a gente passa a conhecer o que são os espaços especialmente protegidos no âmbito urbano. E aí, do ponto de vista da competência para definir os seus espaços, no caso do município, o que diz respeito à sua estrutura, eh, no caso do território também, aquilo que está dentro do seu território, e no caso da União, né, da estrutura federal, também aquilo que faz parte de áreas federais, né, as fronteiras, né, principalmente. E aí, do ponto de vista de administrar, é comum. Então, às vezes, as pessoas têm uma consulta a fazer e aí se dirige ao município. O município vai e se diz que a pessoa tem que se reportar ao Estado ou à União, e às vezes é por falta de conhecimento. Porque do ponto de vista de administrar, de gerir, todos os entes eles devem guardar
esse caractere de gerir. Óbvio que as estruturas elas têm lá as suas finalidades próprias, né? O IBAMA, o Instituto ICMBio da Conservação da Biodiversidade, as secretarias, no caso de Estado, de município, então a autarquia como o INEMA, no âmbito do Estado da Bahia, enfim, tem lá as suas finalidades específicas, então, consequentemente, seu campo de atuação. Mas na hora de gerir, né, do ponto de vista de administrar mesmo, cabe a todas as estruturas, até pela natureza do tema. Então, União, Estado, Distrito Federal e município. Aqui é um exemplo de espaço territorialmente protegido, as APPs, eh, que tem aí alguns elementos, né, de destaque. Pensando aí em nascentes e um raio de 50 metros ao redor da nascente deve ser preservado. A vegetação em torno de um curso d'água também de 30 a 500 metros de cada margem também deve ser respeitado. E aí, se porventura formos olhar para a nossa realidade, pensando aqui no meu caso de Itabuna, né, o rio, ele corta a cidade ao meio e a margem do rio ali você já tem construção, edificação, eh, enfim, a famosa orla do rio. Então, esse respeito a 30 metros do curso d'água, infelizmente não existe. Às vezes, em 1 metro não existe, já é com compartimento público mesmo, né? Aquele muro transformando o rio ali praticamente num canal e, consequentemente, até ele sair do espaço urbano. Então, é aquilo que eu comentei, nem o próprio poder público às vezes respeita o regramento. Encostas com declive superior a 45 graus deve ser também respeitado. E os topos de morro, monte, montanha, serra, também por conta dessa coisa do risco mesmo. Então, áreas com muito muito declive, enfim, consequentemente, não era para ser construído. Então dá para parar para pensar. Ah, no caso da favela é tudo irregular, sim, do ponto de vista de infraestrutura mesmo, da segurança das pessoas, infelizmente é tudo irregular. Até pela própria inclinação mesmo, que é com certeza superior a 45%. E aí o que se discute é, bom, mas quanto ao urbano, o que que pode relativizar? Construção de vias terrestres, de projetos de regularização fundiária. Então, tem pessoas que vivem na localidade há muito tempo, então isso já se cristalizou, naturalizou, é uma área pública. O poder público faz ali a regularização, né, para poder, né, conceder os títulos mesmo de possibilidade de posse, né, de utilização, enfim, de viver ali. Nós temos questões também de baixo impacto, que pode relativizar a ideia de construir numa APP como pequena via de acesso para travessia de curso d'água, né, pequenas pontes, trilha para ecoturismo, coleta de produtos no madeireiro, exploração agroflorestal comunitária, e nesse caso é proibida a extração de recursos de madeira, né, nessas áreas. Então, declive, o topo de montanha, enfim, não poderia, em tese, acontecer justamente porque a vegetação é o que protege também a terra, né? E aí tudo que está abaixo ali daquele lugar inclinado. Mas para efeito de turismo, para efeito de mobilidade, no caso, construir aí uma travessia, eh, essa ideia também do comunitário, né? Dentro dessa perspectiva do agroflorestal. Mas no dia a dia, na prática, infelizmente, o que temos é falta de material humano mesmo para poder fiscalizar, uma falta de vontade, um normalizar por parte do poder público, principalmente o local, e consequentemente essas áreas elas não são respeitadas, cuidadas, consideradas da forma como deveria, né? Lamentavelmente.
E aí a gente pensa então, né, nesses campos, refletir sobre esses campos, né? A política de resíduo sólido, o sistema de zoneamento e o quanto que ele colabora ou não para a qualidade de vida das pessoas, né, de distribuir em áreas, respeitar essas áreas de vocação, essas áreas temáticas, porque aí tem a ver também com a questão da poluição sonora, visual, enfim, de resíduo, e esse campo também das áreas, dos espaços territoriais especialmente protegidos, porque também tem a ver com o campo da sustentabilidade, com preservar o manancial de água, enfim, para as presentes e futuras gerações, a própria cobertura vegetal. Dentro dessa ideia de espaço territorial especialmente protegido, nós temos alguns institutos, como por exemplo o da servidão, que é a possibilidade de ceder uma determinada área para que se permita ali o funcionamento de certas atividades, como por exemplo a construção de uma torre de elétrica, de sinal de celular, enfim, de sinal de telefonia, porque tem um benefício para comunidade, né, para a sociedade. Porém, isso não pode ser aplicado em APP, eh, margem do rio, nascente, área com declive, topo de morro, área de reserva legal também, né, dentro das propriedades privadas. Então, um cuidado com esse instituto. O Instituto da Servidão, né, de que tal área foi eh, deixada em benefício de pessoa jurídica tal, da atividade tal, deve ser averbado no registro de imóvel, ou seja, eu posso uma propriedade, preciso declarar que ela, a partir daquele instante, ela está a servir, digamos assim, né, para a utilização da empresa X, enfim. Precisa ser documentado, precisa ter também uma compensação de reserva legal, se porventura for numa área natural. Um outro instituto dessa proteção dos espaços urbanos, enfim, né, espaços territoriais especialmente protegidos, está para a ideia do tombamento. E aí, o que que é o tombar? O tombar é reconhecer uma determinada prática, atividade, materialidade mesmo, né, enfim, bem, enquanto sendo de relevante interesse histórico, cultural, paisagístico, e aí, consequentemente, é uma forma de proteger esse bem para que ele permaneça para eh, a conhecimento, digamos assim, o acesso das futuras gerações, né? Dentro dessa ideia de memória e do patrimônio enquanto salvaguarda da memória, patrimônio material. E aí nós temos monumentos arqueológicos, pré-históricos, bens ambientais também, mas é pensando mesmo no bem físico, né, material, palpável, com as construções, digamos assim, humanas. Um prédio, uma igreja, o piso muitas vezes é tombado, né, de uma determinada área, o calçamento, né, de pedra X, de pedra portuguesa. eh, mas além disso também nós temos outros bens imateriais, né, o samba, a forma de fazer o acarajé enquanto bem tombado. Então, é um instituto que, do ponto de vista ambiental, ambiental urbano, está para preservar mesmo certas memórias, certas imagens e até certas estruturas para que as gerações seguintes elas tenham a oportunidade de saber o que é e de conhecer. Muito importante. E aí, minha gente, dito isso, fecho por aqui. Desejo a todos e todas uma boa semana. Vou compartilhar com vocês um artigo sobre racismo ambiental, que provavelmente o próximo ponto, né, se eu for gravar, talvez semana que vem, não, quer dizer, semana que vem já é o encontro nosso, já é para debater mesmo, enfim, sobre o racismo ambiental. Então eu vou disponibilizar porque já é motivo mesmo para um encontro nosso. Então esse conteúdo do meio ambiente urbano, ele já é uma espécie de abertura para discutir também o racismo ambiental. Então, fecho aqui por agora.
semana que vem a gente já se encontra no modo presencial, já para ir definindo também como é que vai caminhar esse semestre, né, o fechar dele, que é ali até fevereiro, enfim, não sei se vou levar até março, mas o mês de fevereiro inteiro como sendo então esse fechamento nosso de semestre. Então, desejo a todos uma boa semana. Semana que vem a gente já se encontra presencialmente. Aquele abraço.